Olá pessoal, então mais uma live aqui nessa série que eu venho fazendo sobre essas visitas de lideranças indígenas aqui na sede de Dáquila Pesquisa. Está sendo uma experiência ímpar, uma oportunidade impressionante da gente estar conhecendo a realidade desses povos originários nossos da região amazônica toda, que engloba vários estados, como vocês sabem, não é? Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará. Então, estamos tendo essa oportunidade de justamente ter esse diálogo direto com as etnias, porque, vocês sabem muito bem, vivemos uma guerra de informação onde narrativas são criadas, são colocadas para a população, da parte de oligarquias aí, políticas, econômicas, ONGs várias, várias instituições, aí, FUNAI, etc., tal, que sempre nos pintam um quadro que não corresponde com a realidade, e sim com os interesses deles, em passar uma determinada narrativa para que nós brasileiros continuemos assim, quase que alienados sobre essa questão indígena, sobre a questão da Amazônia, da real importância desse território para todos nós, para a nossa história. Então isso é muito importante o que está acontecendo, e hoje tenho o prazer aqui de estar conversando com o amigo Alexandre Lemos, indigenista, vive e trabalha há 18 anos com o povo Chavante da Serra do Roncador, não é? Olha, gente, é um lugar simplesmente fantástico, um lugar com segredos muito importantes, e vamos bater esse papo hoje para saber da experiência dele, que inclusive fala Chavante, não é? Tem essa vantagem ainda, não só estar lá convivendo, vivendo com eles, trabalhando com eles, mas fala a língua, não é? Isso é de extrema importância. Então, Alexandre, vamos lá, vamos esclarecer, vamos trazer um pouquinho de informação para esse pessoal sobre a realidade Chavante. Ok, Felipe, obrigado, uma honra poder estar participando aqui do seu canal, trazendo um pouco à tona esse conteúdo cultural indígena que é muito rico aqui no Brasil. Sem dúvida, essa questão que você colocou é muito importante para a gente ter voz ativa e voz aberta com as etnias, com as lideranças, para ter um parecer um pouco mais real de como é que é essa realidade dentro dos territórios. Vou começar falando sobre a minha trajetória. Eu estudei bastante uma vertente aqui no Brasil chamada eubiose, em que os professores orientavam a gente também, entre outras coisas, nos graus de formação, a prestar um pouco mais de atenção à Serra do Roncador e ao povo Chavante, que está ali na Serra, por saberem lidar com aspectos muito finos da realidade de conversa com os seres que existem ali na região. Então, através da eubiose, eu comecei esse estudo, depois diretamente trabalhando com etnomúsica, com gravação de disco de música tradicional indígena, eu pude ter um pouco mais de acesso a esses aspectos culturais ligados à biodiversidade e também à Serra do Roncador. De fato, o povo Chavante tem uma cultura muito rica, muito forte, muito bem preservada até hoje. Na área onde eu trabalho, que fica no município de Canarana, as 23 aldeias que constituem o território vêm mantendo firme a tradição e com muito compromisso de parceria com os parceiros, seguir o direcionamento que é tido nessa relação com muita seriedade. O trabalho principal que eu faço é com etnoecologia, com ecomercado de sementes florestais coletadas dentro do território indígena. Então a gente busca nesse objetivo gerar renda a partir da biodiversidade do cerrado com as famílias da comunidade envolvida. Entre outros projetos de territorialidade e etnoecologia também, somando forças em relação a território e meio ambiente. Então a gente vem seguindo com bons resultados nesse sentido, e uma vez estando junto, convivendo com os Chavantes, eu estou tendo essa oportunidade de dar uma aprofundada na cultura tradicional deles, que busca esses aspectos de transcendência e evolução humana também, como a gente busca ter uma metodologia aqui fora. Culturalmente, já através de séculos, eles vêm desenvolvendo essa metodologia que foi passada para eles. Agora eu te pergunto, você falou dos seus estudos de eubiose, o que você traz desses estudos, das informações que você traz da eubiose, que confrontados com as tradições chavantes, o que você viu de comum? Eu falo isso também porque, inclusive, eu fiquei impressionado com a enorme coincidência de ter também eu, na minha juventude, frequentado em São Lourenço, em Minas Gerais,
um centro de estudos, um centro lá que era ligado à eubiose também, dirigido por uma pessoa intimamente ligada à eubiose à época, né, que é o José de Jesus Seixas Patriani, o famoso Seixas, não é, que sempre falava da região do Roncador, não é, como uma região especial, uma região de lugares impressionantes, de entradas para os famosos mundos subterrâneos, em que os chavantes eram os guardiões tradicionais da região e também dessas tradições. Né? Então eu fiquei assim, surpreso de ver que a gente tem uma raiz comum aqui, e já que ele teve diretamente, eu não tive, não é? Mas ele teve tem, aliás, essa experiência direta com o povo chavante. E aí, quais são vamos dizer, vamos dizer assim, qual é a relação que você faz do conhecimento que você trouxe da eubiose em relação ao conhecimento tradicional chavante? Felipe, eu poderia começar dizendo que, principalmente, os ensinamentos que existem dentro da eubiose para você conseguir unificar os corpos, né? Corpo espiritual, físico, astral. No momento que você trabalha, desenvolve as habilidades para estar fazendo a unificação dos corpos, acontece um movimento de evolução, né? Dentro dessa parceria. Na cultura chavante também tem isso muito forte. Até onde eu pude perceber, estudar e vivenciar dentro do trabalho que eu realizo na área, existe um calendário cultural em que o jovem, o homem, também a mulher, vai se formando dentro de alguns aspectos do calendário cultural para também atingir esse objetivo, de estar cada vez mais alinhado para poder receber esse ensinamento dos parceiros e direcionar, né, o rumo da comunidade, as estratégias territoriais, ambientais, a partir desses contatos. Então, eu acho que o que mais aproxima dos ensinamentos da eubiose, na época que eu estava estudando mais incisivamente, com as tradições chavante, é esse preparo que a gente pode ter para poder estar acessando níveis um pouco mais superiores de conhecimento e de direcionamento também para o dia a dia. E como você vive na área, né, o que você pode falar da Serra do Roncador? Também é um lugar sagrado para os chavantes, não é? Exatamente. Um pouco do meu entendimento sobre a Serra do Roncador, é um lugar realmente especial. É uma serra em que guarda, né, vela, não só ensinamentos, mas tecnologias, civilizações, o que a gente escuta falar como Acaim, Acacor, Ágata. Na tradição chavante existe outra nomenclatura para essas regiões intraterrenas. Existe também uma relação muito forte, né, com os parceiros na Serra do Roncador. A gente acompanha isso dentro das culturas tradicionais, não só do chavante, mas de outros povos que estão ao redor também. E a serra em si é um lugar muito mágico, né? Eu acho que, de certa forma, ela abriga um tipo de conhecimento, como se fosse uma biblioteca universal, em que a gente desconhece, né? E com grande valor para desenvolvimento de toda a humanidade. Então, existem algumas comunidades, como os chavantes, que velam esses lugares, cuidam, fazem um trabalho realmente de guardiões, né, desses espaços. E acontecem fenômenos incríveis na Serra do Roncador, né? Alguns a gente está, dentro da tradição chavante, orientado a partilhar, a conversar, outros mantêm o segredo e desenvolver internamente para poder, né, mostrando resultados na própria vida, a gente conseguir disseminar esse tipo de força, de ensinamento que existe na Serra. Na prática, né? Bem na prática. É um ensinamento, é um conhecimento bem pragmático, né? De aplicação concreta. Né? Como os povos indígenas fazem. Dentro do calendário cultural existe uma preparação dos jovens dentro da casa de reclusão para poder acessar esses mundos, para poder acessar esse tipo de conhecimento e realmente, de fato, assumir uma função dentro dessa integração com os parceiros, né? Uma função social, para o benefício da coletividade, principalmente. Inclusive, se fala do chavante de cima e o chavante de baixo. Você pode dar uma pincelada nisso daí? O que quer dizer isso daí quando se fala no chavante de cima e no chavante de baixo? Eu acho que tem uma relação com os povos que estão vivendo em lugares sagrados, onde existem embocaduras, como Selva de la Mosquitia, tem os Matinguenga, né, próximo de Cueva de los Taios. Na Serra do Roncador estão os chavantes. Então, dentro da tradição, existem um preparo, um ensinamento muito fino, que exige muito aprimoramento para você chegar nesse nível. Né? Então, não é qualquer pessoa que acessa. Dentro da própria tradição indígena, existe uma rigorosidade muito grande, né, e uma cobrança dos anciãos para que os jovens
levam com rigorosidade esse caminho e atingem esse objetivo. Então, em relação à tua pergunta, os níveis de humanidade dentro da própria nação Chavante, de fato existem alguns diferentes, né? O povo que está vivendo na superfície, nas aldeias, e em outras instâncias existem também o povo Chavante com uma outra constituição, velando e guardando esses lugares. Seriam os mundos subterrâneos. Exato. Inclusive citados pelo Biose, né? Como você falou, né? A Carrinha, a Cacô, a Agartha, o Biose fala bastante de Agartha, né? Então tem muita gente que acha que pode ser alguma coisa oriental, né? Aí às vezes está aqui debaixo dos nossos narizes, né? Exatamente. Nesse sentido, eu acredito que a gente não deve cair nas malhas do GO, né? Com esse tipo de informação falsa que vincula nas mídias. A gente aqui na América Latina não precisa viver esse estilo de vida, digamos assim, americanizado, né? Com ilusão de democracia capitalista. Se for levar em conta a tradição dos povos indígenas existentes aqui no Brasil, mostra um outro caminho de transcendência e de evolução, né? A gente, de fato, não precisaria estar vivendo preso ao sistema dessa forma se aprendêssemos um pouco mais com os povos originários aqui do Brasil. Inclusive, no modo de vida deles, não é? Eu estou começando a ter mais informações, quero me aprofundar nesse sistema de organização, não é? Socioeconômica até deles. Eu já tive experiência com índios americanos, não é? E vi também muita analogia com os nossos, no sistema de vida deles, que não tem nada a ver com o sistema nosso. Não é? Essa ilusão de democracia, essa ilusão de liberdade, eu acredito que nos últimos 2, 3 anos ficou bem óbvio para a gente ver, né, que nossas lideranças governamentais não têm no seu coração ou nos seus objetivos o bem-estar e a proteção da população. Não tem. São reféns de interesses econômicos, interesses, né, de sempre manipular, nos utilizar como gado, como eu gosto de falar no meu canal, nos manejar como gado, não é? E eu acho que já está chegando a hora de começarmos, inclusive, a rever, não é, um sistema nosso, procurar alternativas para fazer uma modificação profunda, porque realmente essa democracia aí é para boi dormir, sempre para proteger e beneficiar as mesmas oligarquias, não é, trazendo só opressão, desgraça, não é, sofrimento, pobreza, escassez. E a gente tem que mudar muito isso. E eu acredito que muitas dessas respostas possam vir dos povos originários. E principalmente agora, hoje, domingo, dia 12 de março, está acontecendo uma coisa impressionante na Holanda. Está tendo um enorme protesto de fazendeiros holandeses, da população holandesa, contra essa nova ordem mundial, contra essas regras ditatoriais aí, anti-clima, né, que falam, né, aquecimento global, temos que tomar atitude, senão o mundo será destruído, essa loucura, essa mentira toda, que eu já falei aqui em outros vídeos no meu canal. Mas o que a gente está vendo é o quê? O governo holandês, dito civilizado, colocando o exército hoje contra a população. Por quê? Porque os seus fazendeiros não querem se submeter a essas regras absurdas, não é, de diminuir produção, ou seja, eles estão induzindo uma fome, uma escassez de alimentos mundial. Isso está acontecendo, mundial. Vamos estar vendo isso daí nos noticiários nos próximos dias e semanas aí. Então, o que acontece? Eu acho muito valioso para a gente aqui no Brasil que temos essa riqueza, principalmente de sementes. Você falou de sementes. Sabemos que as nossas sementes, existem muitas sementes transgênicas, híbridas, não é, que nos fazem mal. Essa alimentação nossa, totalmente, não é, vamos dizer, manipulada. Inclusive, eu já li inúmeros trabalhos, né, onde mostravam que o trigo, que é a base, não é, da civilização ocidental, né, o trigo aqui é milho, não é? Milho, a batata, a mandioca, é diferente. Mas na Europa Ocidental, Estados Unidos, é o trigo, né,
que esse trigo, há mais de 100 anos, já não é mais o trigo tradicional, ele foi, né, manipulado e tal. E o que faz? Esses alimentos já nos nutrem mais. E eu acho que assim, é uma riqueza ímpar e única essas sementes crioulas, essas sementes originais, não é, custodiadas por determinados povos. Os chavantes são um deles, não é isso? Eu acho fundamental isso, a gente criar, vamos dizer, um entendimento de que isso daí é um patrimônio do brasileiro, que isso vai ser em breve valiosíssimo, porque as sementes crioulas do mundo estão escasseando por causa das práticas agrícolas modernas aí, absurdas, né? Então o que acontece? Nós precisamos cada vez mais vamos dizer, nos inteirarmos, não é, da realidade brasileira, da sua riqueza, da riqueza dos povos originários, do conhecimento que eles detêm em todos os níveis, não é? Todos os níveis. Eu acho isso aí muito, muito importante no momento que a gente está vivendo, não é isso? Vou contribuir com a tua fala, Felipe. No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, eu acho que os povos originários vêm já há séculos mostrando um grande caminho de evolução humana para o benefício da coletividade. No ponto que diz respeito às sementes, os guardiões das sementes indígenas vêm mantendo essas espécies na mão deles há séculos com muita responsabilidade. E não guardando num banco de sementes, utilizando a própria terra como um banco de sementes que vai sendo gerado e multiplicado dentro da própria comunidade ou em feiras de sementes tradicionais. Então, de fato, o brasileiro se apropria muito pouco da genética originária dessas espécies crioulas para a sua culinária tradicional. A gente está acostumado a comer um arroz, feijão, carne com uma salada, mas sem querer saber qual a origem desse alimento, se é alterado geneticamente, se é cultivado com agroquímico ou não. Então, nesse sentido, os povos originários trazem aí uma grande possibilidade, não só de nutrição, né, através dessas espécies que têm uma genética ancestral, mas de conquista de uma flora adaptativa relacionada à época que a gente está vivendo. Né, se fala muita balela sobre mudanças climáticas, por exemplo, mas como se preparar para a mudança real de fato que está vindo através desses alimentos. Então é possível aprender e absorver tudo isso com os povos originários. A gente está tratando dos Xavante, mas todas as mais de 230, 240 etnias que existem no Brasil detêm essas espécies nativas, que existe também toda uma mitologia de origem, de como essas espécies foram entregues na mão dos indígenas, né? Não apareceram do nada. E é uma mitologia viva, cultuada e reverenciada até hoje. Né? Isso, inclusive, ajuda os guardiões da semente a manter essa hegemonia, né, nas famílias e nas comunidades. Então, a gente poderia, sim, se apropriar um pouco mais dessa riqueza aqui no Brasil, como você disse, e trazer isso para a nossa culinária, né, para estar se alimentando de forma saudável e buscando uma vida integral. Você pode dar uma pinceladinha nessas mitologias? Por exemplo, o milho tradicional Xavante, o povo Xavante tem uma variedade de milhos, que eu pude estudar um pouquinho mais a fundo a genética deles. Existe milho preto, milho amarelo, milho rajado, milho vermelho, milho branco, são espigas um pouco mais compridas. E a mitologia de origem do milho, o periquito do cerrado, né, esse papagaio um pouquinho menor que a gente conhece, periquito, ele é que trouxe para o povo Xavante antigamente e deixou para o povo Xavante o milho para ser cultivado nas roças. A abóbora, por exemplo, na tradição indígena Xavante, era um alimento subaquático, ele não era cultivado na superfície. Então, um ser especial que adentrou a realidade Xavante, em forma de jacaré, trouxe a abóbora desse mundo aquático para a superfície e entregou ao povo Xavante também para ser criado de geração em geração. Então existem essas espécies tradicionais, né, com essa mitologia muito viva, muito rica até hoje, e dentro do calendário cultural também se cultua, né, se reverencia essas entidades. Na própria roça, um pedaço da produção, se os periquitos estão comendo, é uma reverência, chega a ser um prazer para o agricultor estar oferecendo um pouco de alimento para o animal que representa a mitologia de origem do próprio. Né? Isso é muito interessante porque nós, em nossas pesquisas, né, através dos nossos núcleos internacionais, também chegamos, não é, em interessante mitologia, gente. As mitologias sempre têm fundo de verdade. Tá? Esse povo não delira não é, ao ponto de inventar historinhas pelo bel prazer de, né, contar histórias. No Paraguai, nós tivemos uma pesquisa muito interessante onde
a mitologia do Pai Sumé, que também era um ser especial, diferente, que interagia muito com o povo guarani, não é? Sempre acompanhado de outra entidade, outro ser, não é? Mitológico conhecido como Tupã, que era baixinho, muito aceleradinho, né? E a descrição deles bate totalmente, não é? Com dois dos nossos parceiros, com que já conversamos aqui inúmeras vezes, vocês sabem muito bem, que me acompanham já sabem que a gente fala, quando fala parceiro, não é? E tem essa mitologia de que o Pai Sumé trouxe a erva mate, trouxe a mandioca, trouxe vários alimentos e ensinou os guaranis como cultivar, como comer, como tudo. Ou seja, tudo isso daí, gente, é uma riqueza de conhecimentos incríveis. E foram alimentos introduzidos justamente para quê? Para nos dar saúde, gente. Isso daí foi o papel de nossos parceiros, interagindo sob vários nomes, sob várias formas, em várias culturas, principalmente nas Américas. Nas Américas. Introduzindo esses alimentos todos. E eu acho que, assim, eu fico muito triste, porque, por exemplo, interagindo muito na Bolívia, como a gente tem núcleo na Bolívia, no Paraguai, no Chile, não é? A gente o quê? Consegue comer esses milhos, que são deliciosos. Eu já comi o milho branco, já comi o milho vermelho, né? Inclusive no México também. Ou seja, é uma delícia, eu tenho até alergia ao nosso milho, isso é interessante. Ao nosso milho cultivado, que o nosso milho é transgênico. Para quem não sabe, o nosso milho aí de pipoca, o milho que você compra no supermercado, ele é transgênico. Eu tenho alergia a esse milho. Esse milho eu não posso comer. Mas os milhos crioulos, não é? Eu posso comer tranquilamente, não tenho problema nenhum. Exato. Ou seja, isso daí diz o quê? Que são alimentos diferenciados. E por que a dificuldade aqui no Brasil? Eu vou no supermercado do Paraguai, ou numa feira até, de rua. Eu consigo comprar o milho branco, aquele com um grãozão desse tamanho, na Bolívia também. Por que no Brasil a gente não pode? Não é? Tinha que ser estimulado. Ia ser até um meio, eu acho, de subsistência mais, vamos dizer, mais consistente, não é? Com a tribo, para dar mais bem-estar. Parece que aqui no Brasil, eu até queria perguntar a sua visão sobre isso, parece que aqui no Brasil é palavrão você falar que índio quer trabalhar, quer ter sua cultura agrícola, porque tradicionalmente eles cultivam, não é? Eles são agricultores, tradicionalmente. Não é que vive de caça só, de pesca, colher frutinhos e acabou. Eles têm agricultura, isso é tradicional também, não é? Agora parece que a gente não pode falar isso, que os índios querem ter sua independência financeira, não é? Querem o seu bem-estar, querem a sua internet, querem a eletricidade. Nós aqui, eu tive a oportunidade de conversar com vários caciques de outras etnias, até gravei vídeos aqui, estou colocando para vocês, onde todos eles externam isso, né? A vontade de viver no século XXI, né? Esse negócio de querer ter índio preso, né? No século, sei lá, do século XV, século XIV, pré-colombiano, não é isso. Qual é a visão de você sobre isso, né? São pensamentos distintos, né, que cada etnia, cada liderança costuma desenvolver uma estratégia sobre esse ponto. Agora, aqui no Brasil, você escuta muito jargão, né? As pessoas falam muito que indígena tem muita terra, não trabalha. Agora, um ponto interessante é notar que existe uma outra perspectiva de desenvolvimento. Não esse pensamento desenvolvimentista, né? Sim. Do agronegócio, por exemplo, de ter que produzir em larga escala, ganhar muito sobre a produção. Eu tenho amigos indígenas agricultores que têm, sim, roça tradicional, né? Tem fartura de alimento dentro da família e da comunidade, mas não entra nesse pensamento desenvolvimentista. O correto, na visão deles, é conseguir ter a produção de alimentos, ter fartura, ter abundância, mas respeitar a biodiversidade local. Então, a gente acredita que seria muito mais interessante a fusão dos conceitos tradicionais de roça de toco com a agricultura sintrópica, por exemplo. Com um sistema agroflorestal produtivo, em que você vai melhorando cada vez mais a qualidade da terra plantando no mesmo lugar. Essa seria a verdadeira agricultura sustentável, né? Exatamente. Então poderia ser o quê? O modelo tradicional indígena servir o quê? De referência para a agricultura familiar, para assentamentos de agricultura familiar, para que o quê? Copiem esse sistema de fato sustentável, né? De aí, produção de alimentos. Copiar ele em média e em larga escala vai depender de maquinário, de número de pessoas, mas o conceito está muito alinhado e une, de fato,
a genética ancestral desses alimentos com o nosso resgate da nossa própria genética originária. Em relação à genética dessas espécies tradicionais, seria muito interessante a gente trazer isso de uma forma mais incisiva para a culinária do brasileiro em geral, né? E por que não trazer esse conhecimento tradicional, mitológico e de sustentabilidade, né, que os povos indígenas já estão dando um grande exemplo de desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que na condição de brasileiro, a gente teria que entender de fato que vivemos num país multicultural e que essas realidades distintas de produção de alimento podem sim se integrar, né, para um benefício em comum. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira conversa aqui com o Alexandre. Vamos ter outras conversas, vamos gravar outros vídeos, é muito conhecimento. O tempo aqui está correndo, a gente tem outras lives sendo gravadas, né? Então a gente vai encerrar aqui, mas depois a gente vai dar outras, vamos dizer, vamos ter outros vídeos, outros papos, até se vocês tiverem curiosidade, perguntas sobre a etnia Chavante, sobre o modo de vida deles, sobre o que vocês quiserem em relação ao povo Chavante, mandem e-mail para mim, ou então escrevam aqui nos comentários, e aí a gente passa para o Alexandre, a gente grava outros vídeos, aí, inclusive depois ele lá, a gente faz umas livezinhas de lá para mostrar para vocês, para a gente aprofundar esse conhecimento, que eu acho que é de dever nosso. Todo brasileiro tem que conhecer a realidade, né, dos nossos povos originários, para parar de ficar ouvindo aí Leonardo DiCaprio, esse pessoal aí que adora manipular esse pessoal, né, para os seus fins escusos, né, que não é o nosso bem. Escrevam isso. Então, até a próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Felipe.